Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Somente tu és o Senhor. Fizestes o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo o que neles há. Preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta adoração. Hoje, eu venho aqui utilizando esse pequeno trecho, esse pequeno versículo, contido no livro de Neemias, no capítulo 9, onde conta um relato do povo confessando os seus pecados. Neste contexto, onde Neemias relata a aliança que Deus fez com Abraão e sua fidelidade ao povo, que muitas das vezes lhe foi desobediente. Hoje eu quero convidar você que está me ouvindo a fazer uma pequena reflexão sobre isso. A minha mensagem aqui, diariamente, é que nutra em seu coração uma fé em Deus, um temor ao grandioso Senhor, este mesmo, que é o único Senhor, que fez os céus e a terra, e que eu acabei de ler para você, que é exaltado pelo exército divino, que presta a Ele adoração. Nós também devemos prestar a Deus adoração. E essa adoração deve ser nas nossas escolhas diárias, quando nós priorizamos o momento com Deus. Quantas das vezes nós estamos tão acometidos de trabalho, de tarefas, que nós esquecemos de separar um tempo para Deus. Não damos a Ele a devida atenção, não agradecemos e não louvamos por sua fidelidade e cuidado a nós. Eu quero usar o exemplo aqui do contexto de Neemias, que relata a desobediência do povo muitas das vezes enquanto Deus estava sendo fiel. Nesse contexto, no capítulo 9, do versículo 1, se você ler lá até o 37, você vai ver que Deus ele foi fiel ao povo e deu sinais de maravilha. E durante esse tempo, ele protegeu o povo, ele cuidou do povo, deu a eles mandamento, proveu o que eles precisavam. E mesmo assim, o povo ainda desobedecia. Muitas das vezes, um povo que não conseguia enxergar o que Deus estava tentando fazer. Um povo que muitas das vezes não compreendia a vontade de Deus e de maneira orgulhosa e teimosa ia contra as regras do Senhor. Mas mesmo assim, se você ler esse contexto, você vai ver que Deus ele perdoou, ele foi misericordioso, compassivo e não abandonou esse povo. Mesmo no momento em que o povo estava passando por duras situações, por escolha própria, ainda assim, Deus lhes foi fiel e cumpriu sobre eles promessa, dando a eles tudo o que eles precisavam. Mas olha, quando eu estava lendo esse contexto, eu percebi que muitas das vezes, olha só, eu até percebi muita semelhança com fases da minha vida, de como Deus ele cuida de nós. E olha, eu quero convidar você a perceber se você já passou por isso. Quantas das vezes Deus ele é fiel a nós, né? Ele supre as nossas necessidades, ele nos dá o pão, ele nos protege de dia e de noite. Muitas das vezes nós agimos com ingratidão, nós não reconhecemos que Deus está nos protegendo. Somos ingratos e até mesmo reclamamos. Quantas das vezes Deus está ali nos instruindo através de seus mandamentos e ainda assim, de maneira obstinada, nós vamos contra os ensinamentos de Deus. Quantas das vezes nós não percebemos as maravilhas e os sinais de Deus, a fidelidade dele, até a misericórdia de nos perdoar quando nós erramos. Assim também foi esse povo. Mas nesse contexto aqui, o que Neemias relata é que o povo se separou para confessar os seus pecados. Eles estavam aqui durante um momento em que eles fizeram um ritual religioso, onde colocaram um pano de saco, onde separaram para ouvir a palavra de Deus, para orar e confessar os pecados. E de uma maneira religiosa, mostraram a Deus uma devoção. Mostraram a Deus que eles estavam ali para louvá-lo e para agradecê-lo. Porque eles estavam reconhecendo as maravilhas que Deus fez.
Quantas vezes nós não reconhecemos as maravilhas de Deus? Muitas das vezes não percebemos que Deus ele está nos perdoando diariamente, sabe? Sabe quando a gente acorda e não percebemos que durante o dia nós cometemos os mesmos erros e pecados? E não percebemos que muitas das consequências em nossas vidas estão relacionadas à desobediência ao Senhor? Quantas das vezes nós agimos de maneira que não reconhecemos a fidelidade de Deus? Olha, essa mensagem que chega até você é a fidelidade de Deus. É um sinal dele dizendo: olha, eu estou cuidando de você, eu não te abandonei. Eu ainda estou aqui, falando ao seu coração, porque desejo que você caminhe na minha direção, para que possa receber paz, para que possa viver de uma maneira tranquila. Porque, olha, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes nós não obedecemos a Deus, esquecemos os seus milagres, esquecemos os seus feitos, esquecemos que Ele nos deu pão quando estávamos com fome, esquecemos que Ele nos livrou dos nossos inimigos, nós esquecemos que Deus ele nos protege constantemente e nós voltamos a agir praticando o mal. Mas sabe, Deus todos os dias, Ele renova a sua misericórdia e se volta para nós. E aí quando nós clamamos a Ele, Ele responde a nossa oração. Mas muitas das vezes, quando tudo está bem, nós esquecemos de Deus de novo e nos voltamos a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E muitas das vezes nos tornamos escravos, nos aprisionamos em circunstâncias que destroem a nossa vida. Olha, eu sei que muitas das vezes a mensagem que eu trago não é tão confortável. E algumas pessoas até não gostam de ouvir o que eu tenho a dizer, porque eu trago para vocês aqui a verdade do Senhor. Mas é importante que a gente faça hoje como o povo fez. Se volte para Deus, separando um tempo para Ele, para que através de oração nós possamos confessar os nossos erros e passar a reconhecer as maravilhas do Senhor. Nesse contexto mostra, sabe, as maravilhas que Deus fez e eu aqui durante o tempo em que eu estava meditando, e não foi um tempo muito longo, foi um momento rápido, mas o Senhor ele pôde me mostrar quantas vezes Ele me deu sinais e maravilhas e ainda assim eu, mediante a minha ignorância espiritual, não pude obedecer seus mandamentos. Meu irmão e minha irmã, todos nós, eu, você, essa geração, estamos acometidos por um mal deste século. Nós estamos cegados pelo inimigo de nossas almas e muitas das vezes nós não percebemos que estamos indo contra a vontade do Senhor. E nós precisamos perseverar em oração, porque senão o inimigo nos cega mesmo. Ele faz a gente acreditar que estamos fazendo o que é certo, enquanto na verdade estamos indo contra os mandamentos de Deus. E olha, aqui eu não estou trazendo esse contexto para julgá-lo, não. Eu estou trazendo esse contexto com muito amor para que você, assim como eu, reconheça que nós precisamos orar diariamente para que Deus abra os nossos olhos e para que a gente não caia em ciladas. Olha, aqui o povo de Israel, se você pegar a sua Bíblia, se você for ler o capítulo 9, você vai ver, era exatamente uma sequência assim. Deus resgatava eles, em fidelidade fazia aliança com eles, em fidelidade cuidava deles, provia o que eles precisavam, e quando eles estavam bem, eles voltavam para o erro. E aí, voltando para o erro, eles eram escravizados. E quando percebiam que estavam de novo escravizados, sofrendo, eles oravam e clamavam a Deus. E orando e clamando a Deus, Deus em sua infinita misericórdia se voltava para eles e dava ordem aos anjos para livrá-los, ia contra os inimigos do povo, destruía os inimigos e voltava a cuidar do povo. Em sua infinita fidelidade, ele não abandonava o povo, muito pelo contrário. Ele ajudava, ele provia alimento, ele protegia. Mas aí o ciclo se repetia. O povo, quando estava bem de novo, ficava contra os mandamentos de Deus e voltava a praticar o mal. E olha, se você vai lendo esse contexto, você vai vendo que isso acontece aqui inúmeras vezes, mais de 4 vezes. O povo, ele era só o povo ficar bem, o povo esquecia a fidelidade de Deus e voltava a praticar o mal. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós também agimos assim? E muitas das vezes agimos assim porque negligenciamos a nossa vida espiritual. Por quê, Inara? Porque não separamos um tempo para nutrir a vida espiritual, ao ponto de pedir a Deus: olha, Senhor, não permita que eu caminhe cego, pecando contra Ti, mas abra os meus olhos, para que eu não me aprisione numa escravidão mental, onde o inimigo de minha alma me faça caminhar na direção contra o Senhor. Nós precisamos perseverar
em oração, em devoção. E eu não estou te convidando a ser um religioso, mas nutrir uma comunhão verdadeira com Deus, reconhecendo que Ele é um Deus de relacionamento, um Deus que cuida, que provê, um Deus que deixa sinais de maravilhas, um Deus de fidelidade. Olha, meu irmão e minha irmã, essa mensagem que eu trago para você é verdadeiramente para nutrir em seu coração uma fé, é para nutrir em seu coração uma esperança. Às vezes você está passando por uma fase em que você está aprisionado e escravizado numa situação em que você não consegue sair. Mas nós sabemos que quando clamamos a Deus em espírito e verdade, Ele, em sua infinita misericórdia e fidelidade, se volta para nós e Ele nos livra do mal. Mas nós precisamos perseverar num tempo com Deus para que a gente não volte a praticar o mal. Então o convite hoje é que tanto eu quanto você confessemos os nossos pecados e passemos a separar um tempo para Deus. Um tempo onde nós vamos orar, confessar os nossos erros, pedir perdão a Deus, onde nós vamos dar a Ele adoração e louvor. E o que isso significa, Inara? Vamos reconhecer o cuidado que Ele tem com a gente. Muitas das vezes, nós não separamos nenhum momento para louvar a Deus, para cantar, para dar cânticos de louvor a Ele. No versículo que eu li para você, diz que exércitos nos céus prestam adoração. E isso é a maneira que nós temos de dar a Deus um sinal de gratidão por Ele cuidar de nós, por ouvir as nossas orações, por ser misericordioso, por nos livrar dos nossos inimigos, por suprir as nossas necessidades, por prover o que precisamos. Então que hoje nós possamos verdadeiramente separar um tempo para Deus. Você já separou o tempo para Deus hoje? Meu irmão e minha irmã, separar um tempo para Deus não é só ouvir uma mensagem como essa. Não é só assistir um vídeo na internet. Mas é você mesmo fechar a porta do seu quarto, orar a Deus, confessar a Ele aquilo que você precisa confessar, dar a Ele um momento seu e começar a separar espaços no seu dia para louvar a Deus, para criar uma atmosfera onde Deus ele vai se voltar para você e receber o seu amor, a sua gratidão. Então que hoje nós possamos separar um tempo para Deus, santificar até mesmo o dia de hoje, que é um sábado, santificar o nosso sábado a Deus, para que Ele possa receber os nossos sinais de gratidão. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, nos ajude a abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a direção certa. Não deixe o inimigo de nossas almas nos cegar e nos conduzir a praticar o mal, a desobedecer ao Senhor, a ir pelo caminho errado. A mensagem de hoje quer nos ensinar a sermos obedientes, tanto quando, em qualquer momento de nossas vidas, mesmo quando estivermos bem. Não nos deixe, Senhor, caminhar enganados, mas que possamos caminhar dentro da sua vontade. Nos ajude, Senhor, a reconhecer os seus sinais e maravilha e a louvá-lo. Que possamos dar ao Senhor momentos de adoração e devoção, onde a gente possa verdadeiramente, Senhor, reconhecer os seus sinais de maravilhas. Fortalece em nosso coração, Senhor, o seu amor, a fidelidade. Nos ajude a ser obedientes. Derrame sobre nós a sua graça e misericórdia. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a confessar os nossos erros e nos conduza na direção certa, nos protegendo, nos guardando, dando a nós aquilo que precisamos. Senhor, que o Senhor possa, em sua infinita misericórdia, nos manter dentro da sua direção, sendo fiel a nós. Não nos abandone, Senhor, mas nos ensine a caminhar na direção certa. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.